Estamos de volta para falar dos temas que devem entrar em discussão na sessão plenária de hoje do Supremo. Um deles é sobre a emenda constitucional aprovada pelo Congresso em 2009, que alterou o regime de pagamento de precatórios em todo o país. 4 ações que tramitam no Supremo questionam a constitucionalidade da emenda. Entre os processos está a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e mais 6 entidades contra a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A ação questiona uma emenda à Constituição que ficou conhecida popularmente como a emenda do calote. A alteração desconsiderou, segundo o autor da ação, algumas regras para o pagamento do precatório e violou o devido processo legal. Por isso, seria inconstitucional. Além disso, de acordo com autores da ADI, a alteração vai contra, entre outros, os princípios da segurança jurídica, igualdade e razoável duração do processo, já que o prazo para a quitação da dívida passou a ser de até 15 anos. O julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade volta com voto vista do ministro Luiz Fux. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido, considerando inconstitucional o procedimento de quitação dos precatórios pelos 3 entes da federação. Bom, e dia de sessão plenária, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Dantas, para comentar os assuntos que devem entrar na pauta de hoje. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez, boa tarde. Qual é o impacto de uma decisão do STF em relação à emenda constitucional que está sendo questionada? Boa tarde, Fred, boa tarde a todos. É significativo, Fred, até porque milhões de pessoas aguardam, decisões que dizem respeito ao cumprimento efetivo desses precatórios. Tudo gira em questão, a questão aqui gira em torno de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 62 de 2009, que acabou alterando a Constituição Federal, um artigo específico que trata do regime de precatórios, e incluiu um artigo no chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, dentre esses dispositivos, ficou estabelecido que essas dívidas públicas, essas dívidas do poder público decorrentes de decisões judiciais, elas devem ser pagas de acordo com uma cronologia. É preciso observar uma ordem cronológica da apresentação desses precatórios. No entanto, uma lei complementar poderia dispor de um regime próprio. Enquanto essa lei complementar não existe, vale o que está no ato das disposições constitucionais transitórias, que estabelece um regime especial de pagamento de precatórios. Então, tudo isso tem sido questionado em razão dessas regras que foram estabelecidas por essa ADCT. Na verdade, esse tema ele não entra na pauta, né? Ele volta à pauta de discussão, né, doutora? Porque alguns ministros já até votaram, né? É verdade. Se isso acontecer, se ele for chamado a julgamento, o julgamento, na verdade, será retomado com a apresentação do voto vista do ministro Luiz Fux. Mas o ministro relator, o ministro Aires Brito, ele já se manifestou nessas ADIs. Na verdade, são 4 ADIs, como você mesmo mencionou, e será um julgamento conjunto. Então, o ministro Aires Brito, ele já se manifestou, inclusive, pela parcial procedência da ação, ou seja, ele entende que realmente há algumas inconstitucionalidades. E foi nesse sentido que ele votou. Dentre as inconstitucionalidades por ele apontada, ele demonstrou que não houve o respeito ao devido processo legislativo previsto na Constituição Federal. A própria Constituição, Fred, ela dispõe das regras que devem ser observadas para se editar determinadas leis. E, nesse caso, não foi observada essas regras. Tá certo, doutora. Rapidinho, a gente viu na reportagem da Carolina que essa emenda ganhou o nome de emenda do calote. Por quê? Fred, dentre as situações para pagamento, há a possibilidade de que tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal, a partir do momento em que observem esse regime especial previsto no artigo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, eles possam pagar esses débitos públicos em até 15 anos. Então, até o ministro mesmo, Aires Brito, que já se manifestou, ele entendeu que isso acaba por ferir o princípio da moralidade administrativa. Na prática, o que se tem? Pessoas que têm débitos com a Fazenda Pública, elas acabam não recebendo esses débitos, ficam muito tempo na fila e os herdeiros delas é que acabam recebendo esses valores. Então, por isso, acabou recebendo esse apelido. Doutora, e nós temos mais assunto, porque hoje também deve ser discutido pelos ministros um mandado de injunção que trata da aposentadoria especial do servidor público.
Este é apenas um dos 13 processos envolvendo mandados de injunção que poderão ser analisados pelo plenário do Supremo sobre aposentadorias especiais. Este, especificadamente, questiona uma suposta omissão sobre a contagem especial de tempo de serviço, já que não existe uma legislação que trate do tema. O ministro Marco Aurélio concedeu ao trabalhador o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço em razão de atividades exercidas em trabalho especial. Agora, os ministros vão dar continuidade ao julgamento do recurso apresentado contra essa decisão. O julgamento será retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux. Bom, doutora, por que a União pretende reformar essa decisão? Bom, na verdade, a União argumenta que o ministro Marco Aurélio, ao conceder o direito de ter a contagem diferenciada, estaria violando a possibilidade da administração fazer uma análise concreta das circunstâncias fáticas que autorizariam uma aposentadoria especial. Então, esse seria o principal argumento que a União traz para poder reformar essa decisão. Doutora, o juridiquês é só daqui a pouco, mas explica para a gente para que serve um mandado de injunção. Fred, isso é uma ferramenta jurídica que está prevista na própria Constituição Federal, de extrema importância para todo e qualquer cidadão. Por quê? Porque há situações em que a Constituição Federal acaba por assegurar um direito a determinada pessoa. No entanto, esse direito, para ser efetivamente concretizado, necessita da edição de uma lei complementar, de uma norma regulamentadora, de um modo geral. O que acontece? Quando o poder legislativo ele não edita essa norma regulamentadora, a própria Constituição trouxe a possibilidade de que o cidadão vá ao judiciário para poder pedir uma providência no caso concreto. E isso é feito por meio desse instrumento chamado mandado de injunção. Qual é a consequência de uma decisão que julga procedente uma ação como esta? Essa é uma questão bastante interessante, até porque houve uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema. Antigamente, ela era entendida apenas como uma decisão declaratória, ou seja, o judiciário apenas declarava a omissão legislativa e comunicava que era preciso regulamentar. A partir de 2007, quando o Supremo julgou mandados de injunção relacionados à greve do servidor público, houve uma mudança significativa de posicionamento. E a partir daí, houve o entendimento de que o judiciário tem o dever não só de declarar a omissão legislativa, como também suprir aquela omissão constitucional, resolvendo aquele caso concreto, adotando providências para que se resolva aquela situação em especial.